ela fez uma trilogia, né, em 3 blocos aí da vida. Contou pra gente que literalmente existiu um mecanismo, né, propulsor, né, da vida dela, profissional e pessoal, né, porque começa no pessoal sentindo dores que ela não queria sentir na vida adulta. Isso é um primeiro ponto. E aí fica pra gente, né, o que é que nos incomodou ou nos incomoda para a gente tomar atitudes que, obviamente, nos levam a querer empreender, né? Às vezes a gente entende que esse ato empreendedor, ele é muito sexy, né? Porque traz você para alguns campos, né, da vida que a gente muitas vezes olha para o outro, parte do princípio de que é muito bom estar naquele momento em que o outro está, mas a gente esquece desse histórico. E é por isso que eu pergunto a Marina, né? Eu perguntei para ela como foi que esse negócio começou. Porque a Marina que a gente está conhecendo hoje, ela passou por tudo isso que ela acabou de falar. Então, veja, a dor enquanto pessoa levou ela a exercitar um segundo momento da vida dela, que foi um momento acadêmico, onde ela precisou se preparar e deixar muito claro que o ensinamento da mãe faria sentido para ela, educação e trabalho, educação e trabalho. Chega no momento em que ela passa a performar em um ambiente onde a responsabilidade dela era dividida, né? Porque quando a gente está dentro de um ambiente CLT, existe alguém financiando aquele processo para que eu tome decisões. Então, ela estava ali naquele ambiente mercadológico, sendo uma pessoa que estava conduzindo, né, a empresa, a agência, enfim, e ela naturalmente começa a trazer para a gente o resultado. O resultado chega, só que alguém mexe mais uma vez com aquele estímulo que ela recebeu enquanto pessoa, agora já foi para um ambiente mais profissional. Alguém disse: olha, você tem potencial, você tem capacidade de fazer mais, ou seja, não se limite. O grupo, mais uma vez, para o ambiente comportamental em que ela vivia, disse o seguinte: eu acho muito complicado, viu? Você tem certeza? Lá fora o pau está quebrando, é isso mesmo que você quer? E aí veja a importância, gente. Para mim, na medida em que ela vai falando, vai me trazendo alguns insights que são valorosos. Muito mais do que, às vezes, aspectos técnicos, o aspecto comportamental faz toda a diferença no ato empreendedor, né? E o aspecto comportamental naquele momento era: tem certeza que você vai? Ou seja, desconsidere que você estudou, desconsidere que você tem técnica para fazer, desconsidere uma série de outras coisas. E a turma mexe muito com o comportamental. Mas ela já tinha perfil comportamental, né, agressivo. Não é à toa que ela assume a agência. E, e eu não estou falando de assumir com um perfil da maioria. Ela assume com um perfil da minoria, mais nova no Brasil. Né? E isso traz para ela o reconhecimento e, inclusive, os olhos, a lupa, né, dos gestores maiores. Ó, estou de olho em você, viu? Não sei o que é que você fez por aí, mas eu estou de olho em você. Mais uma vez, um componente comportamental. Pressão em cima de uma gestora jovem, mas competente. Beleza. Chega um determinado momento que um X, 2X, 3X leva ela a tomar uma segunda ou terceira decisão. Empreendo ou não? Mas o que foi o fator decisor? Foi a mudança de ambiente. Olha, enquanto aqui eu estou dizendo não vá, não vá, que o bicho pega aqui fora, ela começa a vivenciar outro ciclo. Aí você vê a importância do capital social. O capital social na vida do empreendedor ele é fundamental. Por quê? Porque se a gente parte do princípio que a gente é basicamente o resumo das 5 pessoas que a gente mais convive, quanto mais você amplia essa possibilidade dessas 5 pessoas que você mais convive, ouvindo outras pessoas, percebendo outras práticas, entendendo como é que as outras pessoas de alguma maneira passam a sofrer, né, determinadas situações, você passa a ter agora uma facilidade, né, nesse processo de tomar decisão. E ela toma a decisão. Levando em consideração um conceito acadêmico, poxa, essa parte a gente fica um pouquinho mais triste, né? Porque por mais que Thiago Renato, né, fale as coisas, e eu tenho algumas críticas em relação a ele, né? Porque ele escreve desde a administração à química, à física. Então, Thiago Renato tem essas lógicas, né? Se você procurar livro de química, ele tem, livro de física, ele tem, livro de psicologia, ele tem. E aí, quando você vê profissional que fala de tudo, né? Em algum momento ele vai falhar. Mas, lógico, a percepção que eu tive foi um erro de interpretação. Beleza. No geral, a empresa demanda um tempo para ter um retorno, um payback, né? E aí você olha para aquele momento de investimento e no livro fica mais fácil você dizer, bom, beleza, né? Vou sustentar, como ela falou. Na vida real, quando você vai tirando dinheiro do caixa, e caixa é rei, você vai começando a perceber que é doloroso aquele processo, né? E quando você não vê
a expectativa de faturamento, porque quando você tira dinheiro do caixa e a expectativa de faturamento ela ainda existe, você fica que nem bêbado no bar. Sempre tem aquele que diz, eu sou forte, eu sou rico normalmente, né? Começou a tomar cerveja ali, daqui a pouco o pessoal já tá mais pra lá do que pra cá. Geralmente a pessoa ou fica forte ou fica rica. É a mesma coisa quando você vê uma expectativa de faturamento, apesar de estar tirando dinheiro do bolso. Mas ela sentiu isso durante um ciclo de meses que disse o seguinte, opa, vamos parar, vamos repensar aqui. No final das contas, ela entendeu o conceito acadêmico quando ela vivenciou o fato de dizer, estou tirando dinheiro do bolso. Aquele dinheiro do resultado é que deveria financiar o payback, mas ela conseguiu perceber na prática que ele é pequeno quando eu olho para o faturamento geral, né? A receita, no final das contas, quando você paga os gastos, fica um resultado. É esse resultado que, aos poucos, vai enchendo de novo a xícara do meu caixa. E é por isso que os 3 anos demanda tempo, né, para você poder voltar com todo aquele investimento. E ela aprendeu isso. Veja, aprendizado atrás de aprendizado, aprendizado atrás de aprendizado, tanto técnico quanto comportamental. Então, se a gente parasse esse podcast agora, você já tem uma série de insights que você pode tirar. Mas cara, com ela aqui, obviamente que eu não vou parar por aqui, né? Porque uma coisa me chamou a atenção, não sei se vocês perceberam. Ela disse assim, André, eu vou dividir em 3 blocos. O primeiro bloco ela me contou, o segundo bloco ela me contou, o terceiro bloco ela já entra dentro do empreendimento dela. E aí eu fiquei me perguntando, eu digo, quando foi que Marina entendeu que era esse tipo de negócio que ela deveria fazer, né? Porque eu acho que isso é muito importante. Como foi a escolha do negócio? Ela poderia ter aberto uma loja de doce, ela poderia ter aberto um varejão, ela poderia ter aberto uma série de outras coisas que, em função de atender o PJ dentro do Itaú, imagine quantos empresários ela não estava ali no dia a dia, muitas vezes compartilhando as dores, as dificuldades. E aí eu acho que é importante, Marina, você comentar pra gente, em que momento você disse, não, é isso daqui que eu vou fazer, né? E depois eu vou querer perguntar para ela uma outra coisa, que eu já sei que ela vai conduzir essa fala de uma forma maravilhosa, que é, quais foram as dificuldades enfrentadas no momento em que você abriu? Eram mais comportamentais ou eram técnicas no sentido de time? Porque você me falou que tinha um determinado time, né? Pessoas ali que estavam trabalhando para a empresa. Foi mais difícil conduzi-los tecnicamente ou foi mais difícil conduzi-los comportamentalmente? Essa é a lógica. Primeiro, eu preciso comentar sobre esse resumo da minha vida. Ele foi melhor que eu. Gente, por favor, comenta aqui. André, resume minha vida também. Comenta aqui. Que foi espetacular. Eu tô te ouvindo, né? Eu tô ouvindo a minha própria vida assim, gente, Sim. realmente. Então, obrigada por esse resumo. Obrigado. E aí, como foi que eu cheguei na Rico Dinheiro, né? Eu podia realmente ter escolhido qualquer coisa. Como foi que eu cheguei aqui? E aí eu disse que eu não saí, mesmo com dinheiro, porque eu tava com medo de ficar pobre de novo. Eu entrei nesse processo de autoconhecimento, terapia, coach, não sei o quê. Tudo que tinha na época para fazer eu fiz. E continuo nesse processo de autoconhecimento, desenvolvimento, descoberta, né? Até hoje. Pretendo ficar assim até o resto da vida. Mas durante esse processo, eu conheci uma ferramenta chamada Ikigai. Já ouvi falar. Já ouviu falar do Ikigai? Já. Gente, é uma ferramenta muito boa. Profunda. Exato. Você vai fazer a primeira vez, você não vai conseguir terminar. Aí você vai fazer a segunda vez, você vai começar a conversar com as pessoas. Cara, em que eu sou bom? O que você acha que eu sou bom, assim? Sim. Beleza. E aí, depois de fazer o Ikigai, deu lá que o resultado lá do Ikigai transformado em uma frase foi: ajudar a transformar as pessoas através de educação financeira. Boa. Aí eu falei, mas aí eu não quero fazer isso. Porque eu tô trabalhando em banco 10 anos, só não quero trabalhar com finanças. Não quero trabalhar com finanças, porque, putz, eu quero é sair do banco, eu quero me livrar, eu não quero mais falar de consignado para idoso. Não quero mais fazer capitalização, entendeu? Sim. Não quero esse negócio. E aí, eu comecei vou pensar sobre ter uma loja. Falei, mas isso não me faz feliz. Isso também não me faz... Ok, voltei pro Ikigai. Como é que eu posso fazer isso de uma forma que me faça feliz? Sim. E aí eu pensei, ok, eu posso ensinar as pessoas. Porque isso eu gosto. Sim. E aí tem uma reflexão aqui, um parênteses. Hoje em dia eu penso, a gente já nasce sabendo o que a gente quer. Só que a gente se perde. Porque eu lembro que quando eu era criança, eu brincava com meu irmão. Eu tenho um irmão que é 2 anos mais novo. E eu brincava de escolinha.
eu era professora e ele tinha que ficar sentado. E ele odiava brincar de escolinha. Só que eu falava, eu sou a mais velha, você tem que me respeitar. Sim. Ou seja, e você vai ficar aí brincando de escolinha. aí. Então, eu já queria ensinar. Também queria ser cantora, mas aí esse também perdi no caminho. Eu queria essas duas coisas. Então, só que aí a vida foi, tipo, cara, trabalhar no banco é a oportunidade que você vai ganhar dinheiro, você vai mudar a sua vida, mudar a vida da sua família, vai gerar oportunidades para outras coisas. E eu fui, porque foi uma tábua de salvação, como eu falei. Mas eu gostava já de ensinar. Eu ensinava banca quando eu tinha 14 anos, 13 anos, eu ensinava banca. Porque eu reprovei matemática na 6ª série. Na 7ª série, eu comi o livro de matemática. Eu fiquei boa em matemática pra caramba. E depois descobri que matemática e educação financeira... Matemática é 1%, né? Sim. E de educação financeira. Educação financeira é muito mais comportamento. Mas aí eu fiquei muito boa em matemática. Então, na 7ª série, eu estudava a 7ª série e dava a banca pra galera da minha sala. Dava a banca pra prima e tal. Então, eu já gostava de ensinar. Só que no Brasil, ensinar não dá dinheiro. Sim. E eu, desde pequena, tinha aquilo. Cara, eu preciso melhorar de vida. Professora não ganha dinheiro. Então, essa nunca foi uma possibilidade. Essa é uma verdade, sim. Infelizmente, é uma verdade. Sim. E aí, quando eu saí do banco, eu tinha dinheiro para fazer qualquer coisa, aí eu voltei lá para Ikigai, cara, então eu posso ensinar educação financeira? Isso dá dinheiro, porque ser palestrante dá dinheiro. Eu já descobri lá porque eu convivi com as pessoas. Perfeito. Ok, vou fazer curso de educação financeira, dar palestra de educação financeira, treinamento, mentoria, consultoria. Só que a gente tá no menor estado do Brasil. Exato. A gente tá num lugar onde as famílias... Existem famílias que dominam. Exato. Então, é muito provinciano, né? O lugar que a gente tá, existem famílias que dominam. E meu sobrenome não era nenhuma dessas famílias. Então, você começa de um lugar diferente. Então, eu comecei em 2019 construindo essa autoridade. Exato. Hoje em dia... Ontem, a TV Atalé na minha casa para me entrevistar. Perfeito. Eu vou para São Paulo para fazer podcast em várias corretoras. Eu faço público. Mas há 4 anos atrás, eu me humilhava para poder falar 10 segundos em qualquer lugar. Perfeito. Para poder ser vista, criar uma autoridade, conseguir clientes. Então, essa jornada foi bem desafiadora do persistir e não desistir para chegar aqui. E é só o começo de onde a gente vai chegar. Sim. Mas acho que para chegar na Rico Dinheiro eu entendi que é isso que eu amo fazer, beleza, mas tem um preço que eu tenho que pagar para chegar lá. E eu tô pagando esse preço até então.